Pronto, começou. Galera, é o seguinte, primeiro eu queria parabenizar a todos que tentaram, pelo menos tentaram, né? Eu fiquei muito satisfeito pela interação que vocês tiveram durante o período da execução da atividade, certo? Fiquei muito satisfeito mesmo. Vocês ficaram realmente querendo descobrir qual era o resultado e como era que chegava no resultado. Gostei até desse tipo de situação, porque é uma situação que não dá resposta de bandeja, eu não já tenho feito antes. Então, tipo, quando a gente vai atrás e a gente busca as informações e a gente consegue resolver o problema, se torna bem melhor a assimilação. Eu tenho experiência própria no que diz respeito a isso. Eu não tinha testado ainda com vocês, mas eu gostei bastante do resultado. Aliás, logicamente que não foi 100% da turma que me procurou, mas aqueles que me procuraram justamente com perguntas pertinentes e perguntas que foram, assim, que eu sabia que a pessoa estava tentando fazer, certo? Então, e isso é uma busca, um aprendizado, que, assim, esse tipo de situação, a vida acadêmica, ela é assim. Você, nem sempre o seu professor vai saber de tudo e nem sempre você vai saber de tudo. Então, você tem que ir atrás daquilo que falta, certo? Outra coisa que eu queria também era pedir desculpa para vocês, porque nas segundas-feiras, como vocês bem sabem, meu computador ele não costuma funcionar bem. Então, foi hoje, o mais cedo que eu consegui colocar o vídeo foi agora, antes que eu pegasse ali o martelo aqui de casa para acabar de quebrar o computador, certo? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? A situação que eu passei para vocês, vamos lá, deixa eu me diminuir um pouco aqui, né? Para vocês poderem enxergar o negócio, pronto. Então nós estamos agora eu estou conseguindo, né? De alguma forma vocês estão conseguindo. Então essa foi a situação que foi passada para vocês, né? Eu tinha uma área onde eu tenho o teodolito lá, onde eu observei o ponto A, fiz a visada no ponto A, fiz a visada no ponto B, fiz a visada no ponto C, certo? Medi também, além disso, né, das visadas, né, que eu fiz no ponto A, no ponto B e no ponto C, eu também medi os ângulos horizontais entre os pontos A e o ponto B e o ponto C, certo? Então, nessa situação aqui, isso aqui foi uma descrição da área. Eu fiz pelo método da irradiação, certo? Eu encontrei um ponto específico, dentro desse ponto específico eu fiz a visada, fiz as leituras e agora eu vou tentar de alguma forma, com essas informações, calcular o que se pede, que no caso, o que a gente pede, o que a gente não tem? A gente não tem a distância entre o ponto A, o DH entre o ponto A e o ponto B, e nem o DH entre o ponto B e o ponto C. E além disso, eu pedi também ainda para vocês calcularem as áreas, tanto desse triângulo aqui, desse primeiro triângulo, a gente pode chamar de área 1, como área 2, e depois, logicamente, quem quisesse também calcular a área total dessa figura, certo? Desse polígono, certo? Mas vamos lá. Então, os dados que foram dados foram esses, certo? A visada no ponto A de 87 graus, e isso é o ângulo vertical, né? Logicamente, que serve exclusivamente para cálculo de DH, certo? O ângulo vertical, nesse caso aqui, ele vai servir única e exclusivamente para o cálculo de DH. Eu nem pedi distância vertical, ou diferença de nível entre nenhum dos pontos, né? Então, ficou tranquilo de fazer, né? Não tinha nenhuma pegadinha. Então, tem duas visadas que são visadas ascendentes e uma visada descendente, certo? Beleza. Até aí, mais fácil do que empurrar bebê em ladeira. Até aí, tudo de boa, certo? Então, eu tenho todos o suporte para fazer. Primeiro passo, qual seria? O primeiro passo é justamente calcular as distâncias horizontais. Se eu tenho fio superior, fio inferior, eu tenho o H. Então, calculei o H, tenho também o alfa pela diferença que eu tenho da visada com o ângulo, certo? E daí eu posso calcular, beleza? Sabendo assim, então é só substituir na fórmula, né? O cálculo do alfa, eu vou ter que vai ser esse valor aqui de 0,9979.
o cálculo, o H é 1,09, substituir. No final eu encontrei que a minha distância horizontal entre o ponto de observação e o ponto A é de 108 metros e 108,78 metros, certo? Da mesma forma, para o ponto B, onde eu tinha também o fio superior, fio inferior, encontrei o H. Então eu tenho 1,592, que é o H. Esse aqui também é uma visada ascendente, então é a diferença de 90 menos 88, 22, 18, eu tenho 1 grau, 37 minutos e 42 segundos. Substituindo lá, fazendo o cosseno dele, esse valor vai ser 0,991, certo? Aliás, 0,991, certo? Vai ser o valor do cosseno ao quadrado de alfa para o cálculo dessa equação aqui, certo? Então, 100 vezes 1,592 vezes 0,991, eu tenho que a distância entre o ponto de observação e o ponto B é de 159,07 metros, certo? Essa é a distância que eu tenho, a distância horizontal entre esses dois pontos, certo? E o último, também mais não menos importante, é o cálculo da distância do ponto de observação para o ponto C. Essa distância também, por diferença, né, eu tenho o fio superior e o fio inferior, que é 2,750 menos 1,500, que eu tenho então que vai ser 1,550. Uma coisa que eu não falei, logicamente que a gente fala mais nas aulas práticas, geralmente quando a gente tá no campo e a gente pode regular a visada, certo? O fio inferior, ele sempre é zerado, ele sempre é um número que tem como final 0, certo? A gente dá preferência a isso justamente para facilitar as contas na hora da caderneta de campo que você traz para fazer os cálculos no escritório. Então, geralmente você deixa o fio inferior como sendo zerado, certo? Nessa situação aqui, tanto 2.500, 2.000, sempre sendo um número zerado, certo? Que tem zeros no final, beleza? Sendo assim, eu tenho que, para essa situação, o DHC vai ser 100, o H, cosseno ao quadrado de alfa, o cosseno ao quadrado de alfa para essa conta aqui vai ser 0,99849, e o H 1,25, né, ou 250, e aí eu tenho que o meu DHC é 124,81 metros, certo? Então, essas são as distâncias horizontais, né? Que isso aí, como eu falei para vocês, mais fácil que empurrar bebê em ladeira, é só substituição na fórmula, então não tinha muitas dificuldades com relação à resolução disso, certo? Bom, mas aí vem a parte que é mais complexa, né? Que é a parte do, vamos dizer, eu disse, ó, vocês vão estudar, vocês vão procurar lei do seno, lei do cosseno, aí para vocês perguntassem, pô, mas lá quando você estudou, lá no segundo grau, ou lá no, sei lá, no fundamental, sei lá, quando vocês estudaram lei do seno, lei do cosseno, eu nunca vou usar isso aí na minha vida. Bom, então tá aí a resposta. Se vocês por acaso achavam que isso aí nunca ia ser usado, ou não poderia ser usado, vocês se enganaram muito redondamente, certo? Então, olha só, nessa situação, o que a gente tinha? A gente tinha as distâncias horizontais, né? A gente substituiu na fórmula, que na fórmula vamos dizer, seria uma distância, um lado ao quadrado, vezes os outros dois lados ao quadrado, menos duas vezes o determinado lado e o outro determinado lado, pelo cosseno do ângulo existente. Então, vamos voltar lá na figura inicial. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver a ampulhetazinha se movimentando, mas, vamos dizer, eu tenho esse lado aqui que eu calculei, que é o DHA, tenho esse lado aqui também, que é o DHB, e eu tenho esse ângulo aqui também, que é justamente o ângulo que vai entrar na fórmula, certo? Então, se eu tenho esse daqui e tenho esse daqui, eu posso calcular esse daqui, correto? Beleza. Então, vamos voltando lá.
certo? Então eu tenho o DHA, está calculado, que é 108,78, tem o DHB também calculado, que é 159,07, e aqui eles se repetem, e eu tenho o cosseno do ângulo. Esse aí que latiu foi o meu outro cachorro, não foi o meu filho não, foi o meu cachorro. Nesse caso aqui nós temos aqui o 0,7487, que é justamente o cosseno desse ângulo aqui, calculado pela calculadorinha de vocês. Todos vocês têm a condição de utilizar a calculadora, tanto nesses exercícios como numa prova, se fosse o caso, vocês também teriam a condição de usar. Então, utilizem a calculadora, aprendam as ferramentas que elas têm, porque em outras disciplinas vocês vão utilizar bastante os recursos que a calculadora de vocês tem. Então, aprendam o máximo de recursos possível da calculadora de vocês, para vocês conseguirem calcular as coisas com maior facilidade, certo? Uma fórmula dessa daqui, se você colocar direto, ela sai direto na calculadora. Se você souber alimentar bem, então você não perde tempo. Então, assim, você não precisa fazer parte a parte do negócio. Você pode fazer tudo de uma vez, colocando tudo de uma vez lá dentro da equação, que aí você consegue resolver. Então, sabendo disso, né, 108 ao quadrado, mais 159,07 ao quadrado, menos 2 vezes 108,78, vezes 159,07, vezes 0,778, nós temos que a distância entre o ponto A e o ponto B é de 105,948 metros, certo? Então, essa é a distância que se tem entre aqueles dois pontos que a gente colocou lá. Se a gente voltar aqui, ó, então o nosso DH, a nossa distância horizontal entre o ponto A e o ponto B é 105, o que mesmo? 105,948 metros. Essa é a distância que a gente tem lá entre esses dois pontos. E o DHBC, da mesma forma, eu vou utilizar de novo o valor 159,07 e vou utilizar o outro valor calculado, que é a distância calculada entre o ponto de origem e o ponto C. Então, eu tenho 159,07 ao quadrado, mais 124,81 ao quadrado, menos 2 vezes 159, vezes 124,81, vezes 0,8433, que é o valor do cosseno desse ângulo aqui, 30,02, esse ângulo formado aqui nessa figura, certo? Então, eu tenho também, também foi dado, foi a medida do ângulo horizontal, o aparelho ele faz essa medida, você consegue fazer a medida dos ângulos horizontais. Esse ângulo horizontal é que me dá suporte para me fazer o cálculo tanto dessa distância entre A e B, quanto da distância entre A e B, quanto B e C, certo? Beleza. Voltando lá, então eu tenho que, para essas condições, a distância entre B e C é 85,979 metros, certo? Beleza. Então, de novo, aí nós utilizamos lei do cosseno e agora nós vamos utilizar lei do seno para cálculo da área, certo? Algumas pessoas me perguntaram, professor, mas tinha uma fórmula lá que é a base vezes a altura. Base vezes a altura dividido por 2 é a maneira de se calcular um triângulo retângulo. Como os triângulos lá são escalênicos, você reparte ele no meio, então você tem lá, você faz uma divisão de dois triângulos e aí você acaba encontrando um determinado valor, só que como você partiu e você determinou a altura, aquela altura ali acaba mascarando qual é a área realmente da figura. Nesse caso, então, o mais correto seria a gente utilizar a lei do seno. Então, no caso, nós pegamos aqui os dois valores que a gente tinha, que é 108,78 vezes 59, dividido por 2, vezes o seno. Seno de 41,31 13, que aí a gente vai ter o quê? 8.651,81 vezes 0,6628, a gente tem que a área encontrada daquela primeira figura é de 5.735,16 metros quadrados, certo? A área 2, da mesma forma, nós fizemos a mesma coisa, na mesma sequência, certo? 159 vezes 124 dividido por 2, nós temos isso aí vezes o seno, nós temos aí que esse valor
vai ser igual a, esse valor vai ser igual, desculpa, a 5.333,72 metros quadrados. Juntando isso, nós temos 11.068,88 metros quadrados. Se você quiser arredondar, se você quiser deixar a área total em hectares, nós temos aí que a área total foi de 1,106 hectares. Essa foi a área que a gente encontrou para essa figura, certo? Então, terminando aqui, pessoal, foi bem rápida essa aula, graças a Deus, né, para vocês. Eu não gosto de falar tanto assim. Como eu atrasei bastante a aula de hoje, vamos dizer que eu comecei justamente pela resolução do que a gente tinha para entregar, né, que assim, e eu espero que essas atividades que eu passo, vocês tomem ela como um desafio e façam realmente, tentem fazer realmente, porque só entregar, lógico, eu sei que existe um pensamento que você precisa entregar certo, você precisa entregar. Não, o importante é que você trabalhe para você entregar. Você aprenda, retire alguma coisa importante daí para você poder entender no futuro os mecanismos de informação que você pode utilizar em matérias diferentes, certo? Matematicamente, talvez vocês soubessem disso, mas rever esses conceitos é bem interessante, justamente aplicado diretamente à topografia, certo? Então, eu acredito que isso é bem interessante para vocês utilizarem, certo? Outra coisa, não sei se algumas pessoas perceberam, mas teve exercício, por exemplo, que fazia parte dele me corrigir, certo? Não sei se eu errei alguma coisa de propósito, talvez, não sei, mas faz parte também da minha avaliação isso. Saber se vocês estão realmente assistindo os vídeos, estão entendendo e estão me vendo. Mas professor, eu não entendi isso aqui estava errado, essa aqui está diferente do meu, tal. Se tiver, perguntem, se tiver, entrem em contato. Vocês têm o Google Sala de Aula, vocês têm o WhatsApp, vocês têm N coisas para vocês solicitarem ajuda. Certo? Então, na medida do possível, lógico, eu estou respondendo a qualquer hora, né? Tem gente que me passa mensagem 10 horas, não sei que horas. Antigamente, quem já foi meu aluno, tinha gente que, tipo, a prova ou a atividade era segunda de manhã. Aí a pessoa pegava, me passava uma mensagem meia-noite. Professor, como é que é isso aqui? Aí, nessas horas, geralmente a gente está dormindo, né? Principalmente que venho ia de Araguaína para Colinas, saía 5 da manhã, então já tinha que estar dormindo. Então, mesmo assim, nessa época de pandemia, não está valendo qualquer hora, né? Então, eu estou disponível para vocês tirarem dúvidas, a gente estudar junto. Logicamente, eu não dou tudo de graça, porque o que acontece? Se eu der tudo de graça, tudo mastigado, vocês perde o ímpeto de procurar. Então, o interessante é você queimar a cabeça. Eu ouvi gente dizendo que já chorei, já não sei o que, já não aguento mais. Bom, isso é legal. Na vida acadêmica da gente, a gente tem que passar uns perrengues. Então, dessa forma, eu acredito que é daí que vem um aprendizado, certo? Então, para vocês tudo de bom, certo? Então, só uma coisa, eu vou tentar passar uma outra atividade. Eu peço vocês mil desculpas com relação a isso. Vou me planejar para que seja uma atividade bem curta, que vocês possam, entre uma aula e outra, ou um momento mais tarde, vocês consigam assistir. Mas eu vou tentar também passar uma outra atividade relacionada a outra coisa, certo? Que, vamos dizer, em termos de conteúdo, assim, nossa disciplina praticamente foi embora. Mas, assim, conteúdo matemático, conteúdo de aula e tudo, praticamente acabou. Então, eu vou tentar passar para vocês algumas coisas que eu acho bem interessantes, que fazem parte também da disciplina, que vocês podem fazer. Talvez, eu vá também passar uma coisa que eu fiz para o
para o outro, pro pessoal do médio, que é um vídeo seminário. Mas aí eu estou pensando ainda no que eu vou fazer, beleza? Grande abraço, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima aula.